Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti e, no lugar de usar a Tua palavra, nós pedimos que a Tua palavra nos use, que a Tua palavra nos governe, que ela nos dirija, que ela seja aberta para nós nessa manhã, mais uma vez, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Senhor, nós queremos conhecer o Senhor e o Teu coração. Fale conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem repartido para esse momento agora. Nós queremos estar na escola do Mestre, como Maria estava aos pés do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos reunir nesse lugar, por tudo que o Senhor já tem falado conosco até aqui, por essa manhã tão rica do falar do Senhor sobre a consagração. Ó, Senhor, nós não temos condição alguma de falar, de ouvir, muito menos de compreender, mas te agradecemos porque o Senhor nos deu o Teu Espírito, o ministério do Espírito para vivificar a Tua palavra. Nós realmente queremos ter a mente renovada por Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa manhã. Nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém. Nós somos gratos ao Senhor pela maneira que Ele tem nos conduzido até aqui. O Senhor nos falou de maneira clara ontem, mostrando para nós, pelo irmão Dino, aqueles pontos essenciais do Evangelho e da graça de Deus, como que nossos olhos precisam ser abertos sobre essas coisas. E hoje de manhã, pelo Thomas, nos chamou à consagração. Que privilégio estarmos juntos aqui nesse tempo. Como o Senhor tem conduzido esse tempo e que Ele nos dê percepção para conhecer o que Ele tem realmente nesse tempo para nós, está nos edificando nele. De minha parte, nos últimos tempos, eu tenho orado em como servir nesse período nosso aqui, com a palavra, e há tantos assuntos, mas o nosso sentimento é que o Senhor fale conosco. Se o Senhor não fala conosco, nada, absolutamente nada foi feito e nada valeu a pena, né? E o pensamento que o Senhor colocou no meu coração é sobre a questão de treinamento para o serviço, treinamento para o ministério. E graças ao Senhor por tantas riquezas que chegam a nossas mãos através de literatura e através de conferências, mas às vezes nos esquecemos de seguir o Senhor como nosso mestre. E de seguir o Senhor como nosso mestre em relação às coisas cotidianas, em relação às coisas que têm a ver com a responsabilidade espiritual, naquilo que é possível fazermos hoje. Às vezes estamos olhando coisas lá na frente e realmente precisamos ter visão. Mas há responsabilidades específicas para nós no dia a dia em relação ao serviço. Nós corremos um risco
de realizar alguma tarefa para o Senhor, sem ter uma visão clara do seu propósito, e isso gera um ativismo. Mas o outro extremo é cairmos num idealismo, de vislumbrar uma coisa perfeita, de vislumbrar algo que seja mais adequado, e essas coisas são tão distantes de nós e nos tornamos pessoas paralisadas hoje. Que o Senhor nos ajude a ter uma visão clara do seu propósito, mas essa visão nos governar a tal ponto que nos tornamos pessoas práticas pelo Espírito Santo e as verdades dele sejam experimentadas hoje. Quando nós olhamos a palavra em relação à visão espiritual, parece-me que temos que ter 5 pontos dessa visão para nos trazer um equilíbrio para nós. Nós precisamos ter visão do propósito eterno de Deus que veio da eternidade. Esse é o primeiro ponto. Mas esse propósito está sendo desenvolvido pelo Senhor, ou aplicado pelo Senhor na história, durante as gerações. Então precisamos ver o que o Senhor está fazendo nas gerações e em nossa geração, para não estarmos distante do que Ele está fazendo hoje. Em terceiro lugar, precisamos ter visão do que o Senhor está fazendo na nossa localidade. Embora o Evangelho, o Senhor, o conteúdo da palavra seja um só e o mesmo, a realidade espiritual de cada assembleia, em cada lugar, ela é distinta, ela é singular. E um grande problema é querermos imitar o que o Senhor esteja fazendo em outro lugar. Não há um uniformalismo na obra de Deus. Existe unidade com diversidade, porque Deus é um Deus de riqueza. Ele gosta da sua multiforme graça, da multiforme operação, dos seus muitos dons e ministérios. E na cidade onde você mora, onde eu moro, onde cada assembleia está, ela tem esse desafio de encontrar o que o Espírito Santo de fato está trabalhando conosco ali. Qual é a responsabilidade espiritual que o Senhor tem naquela assembleia? E em quarto lugar, termos percepção e visão do que o Senhor tem para você e para mim como membros. Como nós vamos poder contribuir com o Senhor dentro desse propósito eterno que chegou à nossa geração, e o Senhor nos dá visão em nossa localidade, mas qual é a minha parcela de contribuição? Eu não posso fazer o que o meu irmão faz, eu não posso querer fazer o que eu mais, tenho desejo de fazer, e eu também não posso ficar aquém, eu não posso ficar paralisado. Se eu sou do corpo, certamente o Senhor tem algo para mim para que eu possa colaborar. E em quinto lugar, para onde nós estamos indo? Aonde vai culminar essa visão do propósito do Senhor, que nos motiva realmente a avançarmos para que, ainda que as coisas não estejam tão claras diante de nós, mas nós temos uma profunda convicção que o Senhor está nos conduzindo para lá. Então, queridos, às vezes, por falta de estarmos adequados em algum desses 5 pontos da visão, a nossa prática de vida de igreja e de ministério, ela é desequilibrada. E o Senhor quer nos ajustar em cada lugar. Amém, queridos? E pensando nessa questão de ajuste, pensando nessa questão de serviço, de encargo, eu queria tocar um pouco nessa questão que estamos lendo. Jesus estava percorrendo todas as cidades e povoados, verso 35. E ele estava fazendo 2 coisas. Ele estava ensinando nas sinagogas, entre aqueles que se distinguiam como os escribas, as pessoas da palavra, os mestres e as pessoas que discorriam naquele momento, naquele contexto. No contexto onde a ênfase é conhecimento, onde a ênfase é pensamento, reflexão, Jesus se colocava como um mestre. Ele estava fazendo apologia à verdade e fundamentando as pessoas na verdade. Mas ele também pregava o evangelho do reino de Deus aos povos.
Então nós temos querigma, que é proclamação ou pregação, e didaquê, que é ensino. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da pregação do Evangelho e nós precisamos ser ensinados acerca do Evangelho. Não é à toa que o Senhor, usando Paulo, diz lá em Efésios capítulo 11 em diante, que ele também colocou evangelistas entre aqueles 5 ministérios, ou 4 ministérios, para a edificação da igreja. Mas o evangelista não é para pregar o evangelho aos não cristãos, mas ali diz que é evangelista para a edificação da igreja. Então nós precisamos ser reevangelizados com o evangelho do reino, o evangelho pleno. E o Senhor estava pregando o evangelho e nós precisamos ouvir o evangelho, e ele curava toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que paradoxo aparentemente esse texto, porque ele é o sumo pastor, ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas, e ao mesmo tempo ele diz que aquela multidão estava exausta e aflita como ovelhas que não têm pastor, mas o pastor está aí. E ele agora vira para os seus discípulos e diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor exerceu o seu ministério com uma percepção de que ele ia sair de cena em breve. Ele não iria dar continuidade ao seu ministério terreno, estando ele no seu corpo físico. Então ele treinava os seus discípulos do ponto de vista de alguém que ia morrer. E por isso ele precisava treinar para que eles avançassem com a sua obra. Mas eles não poderiam avançar com a obra do Senhor com um espírito diferente do que o próprio Senhor tinha e pensava. No tocante à multidão, normalmente nós gostamos de multidão. Nós achamos que o sucesso de um ministério ele é medido pela quantidade de pessoas que o seguem. Nós achamos que multidão é a coroação de um obreiro. Mas do ponto de vista do Senhor não é assim. A mesma multidão que clamava Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que disse crucifica-o. Então, às vezes, a multidão segue o Senhor, não porque ela conhece o Senhor, mas porque ela está desfrutando das virtudes do Senhor como evangelista, ou como mestre, ou como profeta. Em João 6, eles seguiram o Senhor, não porque eles tinham revelação do Senhor, mas porque o Senhor havia fartado eles de pão. E o Senhor reclamou isso aí com eles. Não havia um conhecimento adequado do Senhor, tanto que quando o Senhor foi à cruz, ali estavam apenas aquelas mulheres, Maria, João, e você quase não vê ninguém mais. Então, irmãos, nós podemos ser seduzidos e enganados pelo glamour da multidão. Quando a gente vê a coerência do Senhor no seu ministério, de alguma maneira ele trabalhou em 3 níveis. Ele trabalhou com a multidão com palavras gerais, pregando o Evangelho. Ele trabalhou no contexto dos judeus, que eram aqueles do reino, tentando contextualizar as profecias e as palavras da velha aliança com a vinda do Messias. E aí está o Evangelho de Mateus. Mas o Senhor também trabalhou num nível mais íntimo com os discípulos, especialmente com os 12 e com os de Betânia. Quando nós olhamos o caminho do Senhor, nós vamos ver que o coração do Senhor está com os discípulos. O coração do Senhor está em Betânia. O coração do Senhor está em relacionamento íntimo. Mas quando nós vemos o Senhor com
com os judeus, muitas das coisas que o Senhor fez, elas seriam redundadas como juízo no dia da vinda do Senhor e do trono branco. Alguns dos seus milagres que ele fez, as pessoas não creram por causa daqueles milagres. Não que o Senhor foi infeliz nos seus milagres, mas ele chegou a dizer que em algumas daquelas cidades que foram operados sinais e milagres, se fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, aqueles de Sodoma e Gomorra teriam se arrependido. Então haverá rigor no dia do juízo para aquelas cidades que viram os milagres, que viram o exercício do ministério do Senhor e eles não creram. Ou seja, irmãos, que alguns dos atos do Senhor não representam aprovação, mas eles representam elemento de juízo para que ninguém seja inocente naquele dia do julgamento. Então nós não podemos sermos iludidos de que a multidão e os milagres significam aprovações do Senhor. Muitas das vezes os milagres da provisão de Deus, ela representa uma intervenção divina, um socorro divino aos seus servos, porque nós, o seu povo, não estamos exercitando a nossa mordomia. Às vezes encontramos pessoas sendo socorridas pelo Senhor, viúvas, órfãos, necessitados, obreiros, e o Senhor socorre esses irmãos diretamente. Graças ao Senhor por isso, porque Ele ama e Ele é fiel e não deve nada a ninguém. Mas, irmãos, se o Senhor está provendo as pessoas por milagres diretamente, provavelmente a sua administradora dos seus recursos não está sendo fiel à provisão do Senhor na sua casa. Ou seja, irmãos, que nem sempre os milagres significam aprovação. Representa fidelidade para quem Ele está suprindo, mas às vezes é elemento de juízo para nós. E nós precisamos estar atentos ao Senhor a essas coisas. Quando Ele olha a multidão, e isso deve ganhar o nosso coração, Ele tem compaixão da multidão. Ele não tem contentamento por essa multidão. Isso nos faz lembrar do tabernáculo. Comparando os 4 evangelhos, ou os evangelhos com o tabernáculo, quando você olha o átrio exterior, lá está a multidão. Lá você tem muito movimento. Lá você tem os animais sendo martirizados, ou como sacrifício, e você tem muito barulho e muita gente ali. Parece que esse é o evangelho de Marcos, né? Onde o Senhor está no átrio exterior, usando de misericórdia com a multidão e atraindo a multidão para a luz do seu tabernáculo. Mas quando nós encontramos o Santo dos Santos, é como se fosse o Evangelho de João. O Senhor está na sua intimidade com os seus discípulos. Ali você conhece o íntimo do coração do nosso Senhor. Ele não está com a multidão exterior como evangelista, mas Ele está como um pastor. Ele está como o unigênito do Pai. Ele está como aquele que veio trazer a comunhão da Trindade, que é desde a eternidade, aos seus amigos e incluir os seus amigos nessa comunhão. Então, irmãos, nós não podemos ficar no contexto da multidão e nem no contexto da apologia, no contexto do debate, no contexto do conhecimento. É claro que precisamos de conhecimento. Afinal de contas, a teologia precede a ética, ela muda o curso da história, ela muda o pensamento, ela edifica uma nova cultura. Nós precisamos de teologia, mas não é a isso restritamente que eu me refiro. Eu me refiro que a teologia, no sentido simples da palavra, significa conhecer a Deus através da palavra. Ela tem esse propósito mais íntimo de nos introduzir num relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos esse texto do Senhor, o Senhor estava ensinando e Ele estava pregando, mas quando Ele viu as multidões, Ele se compadeceu. Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor está mostrando para eles, seus discípulos, está mostrando para nós, que ainda Ele, que é o sumo pastor, Ele não estava apacentando
no sentido íntimo dessa palavra, a cada uma daquelas pessoas e a grupos de pessoas. Nem mesmo o Senhor conseguiu pastorear multidão. Ele conseguiu ser um evangelista para a multidão. Ele conseguia falar como um mestre para a multidão, ou como um profeta que poderia proclamar algo à multidão. Mas ele apacentou um número restrito de 12, alguns em Betânia e alguns discípulos espalhados. Ali você pode ver ele como pastor. E é muito interessante que no pensamento grego, essa multidão que estava aflitas e exaustas, as pessoas aflitas e exaustas, essa aflição e essa exaustão, ela é emocional, ela é psicológica. O sentido é como presas que foram dilaceradas por bestas feras. Esse é o sentido no original. O Senhor está mostrando que os mestres judaicos estavam fazendo na nação de Israel, eles estavam castrando a capacidade das pessoas tocarem em Deus, por eles não ensinarem um ensino que era alimento espiritual. Eles ensinavam liturgia, religião e conhecimento desassociados da revelação de Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento, as profecias, as tipologias do Velho Testamento, que o Senhor entregou aos judeus, e que Ele entregou aos escribas, que Ele entregou aos mestres judaicos, elas só fariam sentido se elas fossem contextualizadas com a encarnação do nosso Senhor. E por isso João falou, ele escreveu aquela reclamação do Senhor em João 5. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas vocês estão errados. Vocês não vão achar a vida eterna nas Escrituras, simplesmente, porque as Escrituras não pregam a vida eterna sem Ele que é a vida eterna. As Escrituras dão testemunho de mim, e contudo vocês não querem vir a mim para terem a vida. Ou seja, eles queriam entrar numa esfera de vida eterna e do desfrute do reino, mas desassociado da pessoa do Messias, porque eles não criam do Messias, no Messias. Quem tem o Filho tem a vida, e aqueles que não tiverem o Filho não verão a vida, mas a ira de Deus cairá sobre eles. Ou seja, que o Filho ele é a centralidade não só do universo, mas das Escrituras. Se você vai entrar numa casa, você tem que ter chaves, e você entra nela em partes. O Filho de Deus, ele é a essência da Escritura Sagrada e o foco de Deus na Escritura Sagrada. O Espírito Santo nos foi dado, entre outras coisas, para nos ensinar toda a verdade, e ele glorifica o Filho. Mas se a Escritura é como uma casa, é o Espírito Santo que nos abre a chave, que nos abre a revelação, mas a nossa motivação tem que ser conhecer o Senhor, senão ela será um livro fechado para nós. Irmãos, e quando o Senhor olha essa multidão estava mentalmente incapacitada de receber revelação espiritual, porque elas foram condicionadas a ouvir homens e não ouvir Deus. Eu suspeito que essa multidão desse tempo sejamos nós hoje. Um paralelo. Nós precisamos voltar à escola de Cristo, de sermos treinados pelo Senhor, por sua misericórdia. E aqueles que servem com a palavra, ter cuidado, para não estar dilacerando as ovelhas, como estes escribas e fariseus faziam. Ai de vós, escribas e fariseus, que tirais a chave da ciência, né? Vocês não entram e impedem de entrar aqueles que estavam entrando. E o Senhor reclama que na cadeira de Moisés
estavam assentados os escribas e os fariseus. Por isso, muito de vós não queirais ser mestres, disse Tiago, porque eles vão sofrer mais duro juízo. Claro que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas não queira estar acima dos irmãos. Não queira ser maior do que os irmãos, mas ser um servidor dos irmãos. Alguém que alimenta o rebanho. E o Senhor, quando Ele está falando aos seus discípulos, Ele vendo as multidões, Ele se compadeceu delas. Irmãos, quanta falta de misericórdia no nosso coração. Porque nós estamos olhando superficialmente as pessoas e aparentemente elas estão bem. Mas que o Senhor abra os nossos olhos com espírito profético de discernimento para discernir até que ponto temos realidade espiritual, irmãos. Porque a nossa estatura espiritual não é medida pelos tantos anos que nós caminhamos como cristão, que nós lemos tantas literaturas ou que participamos de tantas conferências. Mas ela é proporcional à revelação de Cristo em nós. Aquela revelação da palavra que iluminou o nosso entendimento, mas penetrou o nosso espírito e se fez um conosco e está nos transformando para sermos semelhantes a Ele. É o quanto temos de Cristo. Então, queridos, Jesus, quando olha essa situação, Ele fala com os seus discípulos. Quão diferentemente de nós, que se pudermos fazer tudo sozinhos, nós vamos fazer. Às vezes achamos que nós somos insubstituíveis. Na carreira profissional, a coroa de um profissional não é o quanto ele pode fazer e ser bom no que ele faz, mas é o quanto ele pode ensinar pessoas não só a ser como ele, mas ir além dele. Esse é o bom profissional. O bom professor não é aquele que ensina. O bom professor é aquele que ensina, ensinando outros a ensinarem. E, se possível, ir além dele. Quando você coloca o seu filho num curso, seja ele que curso for, você não está pagando para você ver o professor fazer. Você está pagando aquele curso para ver o seu filho fazer. Mas alguns cursos, algumas carreiras acadêmicas e profissionais, elas ensinam atrofiando as habilidades dos alunos de aprenderem e exercitar os seus talentos. E no final elas se tornam sucumbidas. E elas se tornam escravas dos seus professores. Ai delas sem os professores. São autômatas, como marionetes. Temos que tirar os nossos filhos dessas escolas. Irmãos, mas se o ministério se torna uma carreira profissional, ou se a maneira da vida da igreja ela é um tanto empresarial, e as nossas estratégias são de marketing, então nós somos esses profissionais que estamos sucumbindo ao rebanho de Deus, que no lugar de capacitar vidas, nós estamos atrofiando vidas. Vocês me entendem, irmãos? Seremos essa multidão que estamos desgastadas, sucumbidas, angustiadas, dilaceradas. O bom mestre não é aquele que responde tudo. O bom mestre é aquele que faz o discípulo refletir e convencê-lo de que muitas vezes ele tem a resposta dentro de si. Para gerar confiança de que o Senhor também chamou ele para pensar, e também chamou ele para refletir, e também chamou ele para construir, e ir muito mais além. Jesus trabalhou do ponto de vista de que ele ia partir, não que ele ia ficar. Então ele começa sozinho,
Ele chama pessoas e Ele vai com essas pessoas. Depois essas pessoas vão sozinhas e Ele aperfeiçoa o trabalho dessas pessoas. Depois o Senhor fala: vocês vão fazer obras maiores do que essas, e vocês vão a lugares que eu não fui. E Ele dá as chaves do reino para Pedro. E Ele reparte dons com as pessoas. Irmãos, Ele aceita as pessoas com suas debilidades e fraquezas. Ele não anula a personalidade de cada um, tal como cada um é. Ele muda a motivação. Ele aperfeiçoa as motivações. Mas Ele não anula as pessoas. Ele faz o homem ser mais homem e a mulher ser mais mulher. Ele valoriza as habilidades, inclusive naturais, porque foi Ele que fez você assim. Ele precisava de um Pedro impetuoso, um desbravador, porque ele seria pioneiro na obra. Ele não falou para Pedro parar, mas ele chamou Pedro para o equilíbrio. Mas o pioneiro não seria João. João viria no final. Às vezes nós queremos manipular as pessoas. Quem sabe elas podem ir muito mais além do que nós. Ô irmãos, quando olhamos a escola de Cristo, quanta ternura, quanta nobreza, quanto a doçura do Senhor, em Ele inclusive fazer pergunta aos seus discípulos: o que vocês acham disso? Meu Deus! Porque Ele estava trazendo as pessoas para o seio de intimidade entre Ele e o Pai. Vocês não precisam ficar na multidão. Podem vir para a intimidade. Amém, queridos? E agora Ele vira para a multidão, Ele vira da multidão para os seus discípulos, e Ele reparte encargos, Ele compartilha o seu coração. Eu me lembro, eu contava para alguns irmãos lá em casa essa semana, o Cláudio, o Virgílio e o Flávio de Campinas, que me fizeram lá uma pergunta, e eu contei que uma das minhas filhas, quando era pequena, ela escreveu uma poesia e uma carta para mim, meio poética, mas ela era muito pequenininha, acho que 6 anos, por aí. E aí ela trouxe para mim, e tinha um irmão do meu lado que estudava filosofia, psicologia e outros ias, uma biblioteca gigantesca. Ele cheirava livro, mas não cheirava ovelha. E tem muito cheiro de livro e pouco cheiro de ovelha entre nós, viu, irmãos? Somos uma biblioteca ambulante de livros velhos, que tem revelação, mas às vezes estão só com o papel velho. E aí eu li aquela carta da minha filha e eu fui muito tocado, porque para mim era o máximo que ela poderia dar. E aquela carta estava cheia de amor, de ternura, e eu fiquei muito tocado. E aí eu mostrei para ele. Eu falei: olha que coisa perfeita. Ele olhou, falou: não, está errado. Aqui não é com 2 S, é com C cedilha. Aqui falta um acento. Aqui... E eu tirei na mesma hora que a minha filha estava perto, né, ouvindo. Eu falei: não, irmão, está perfeito. Ele falou: não está. Eu falei: tá. A questão é que eu estou lendo como pai. E você está lendo como profissional, como professor. Do ponto de vista do pai, isso aqui é perfeito porque é de acordo com a estatura dela. E eu fiquei preocupado daquele professor perfeito matar os sonhos da minha filha, enclausurar a minha filha. Vocês me entendem, irmãos? Atrofiar a minha filha. Eu tive que guardar a minha filha daquele mercenário, que era um irmão, mas era um mercenário. Naquele momento. Irmãos, às vezes nós somos assim. Graças a Deus que quando surgiu os irmãos em Antioquia, o Espírito Santo usou os irmãos de Jerusalém para enviar Barnabé para Antioquia, filho da consolação.
Quando Barnabé chegou em Antioquia, você lembra o que ele viu? A graça de Deus. Claro que se é uma casa nova, tem muitos problemas. Mas Barnabé viu a graça de Deus. E ele encorajou aqueles irmãos a permanecerem no Senhor com propósito de coração. Irmãos, às vezes chegamos no lugar, nós vemos os defeitos, que não são defeitos. Do ponto de vista de um pai, se o filho está se sujando, isso não é defeito. Graças a Deus que ele está cheio de energia. Mas, às vezes chegamos no lugar, nós queremos corrigir as pessoas ao nosso idealismo. E nós matamos as pessoas. Aquela vida que está fluindo, ela vai embora. E agora ficou só uma casca de aparente espiritualidade. Mas as pessoas já não estão sonhando, já não estão desfrutando, já não estão desenvolvendo seus talentos, nem conhecendo o Senhor. Elas estão só reproduzindo em safra um tipo que não é Cristo, porque Ele não fez assim. Irmãos, e aí o Senhor se dirige aos seus discípulos e Ele fala assim: olha, a seara é grande. Eu não posso fazer tudo sozinho. Eu sou o Filho de Deus, o Deus feito homem. Mas eu estou aqui como um homem, que depende do poder do Espírito Santo. Vem cá comigo, vem ver comigo, vem cooperar comigo. A seara, na verdade, é grande e são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, o que é interessante, Ele não fabrica tecnicamente trabalhadores. Você fica, você vai para ali, você chega. Você não pode mais, que você discordou de mim. Você é muito abusado, né? Faz muita pergunta e vai muito para frente. Ele não fez assim, como nós fazemos. Ou aceitamos que as pessoas fazem conosco. Ele mostra a necessidade e Ele encoraja os seus discípulos a orarem. Amém, queridos? A orar a quem? Ao Pai. Ele não cria aquela expectativa de que temos que ser avaliado pelos homens, aprovado pelos homens, para que os homens nos vejam e, quem sabe, nos entreguem algumas responsabilidades. Quantas vezes, irmão, nós somos de uma maneira, mas quando chegam alguns irmãos perto de nós, nós mudamos nosso comportamento. Nós não somos autênticos, nem conosco mesmo. Precisamos ser libertos dessas coisas. Nós somos o que somos em Cristo e esperamos dEle e servimos a Ele com o melhor que cada um pode fazer. Mas Ele ensina os seus discípulos a se voltar para o Pai e a orar. No lugar de simplesmente seguir o Senhor, no lugar de simplesmente estar no meio da multidão, temos que ver a necessidade da multidão com os olhos do Senhor e agora nós temos que orar. Agora, o que é interessante é que essa palavra que o Senhor envie trabalhadores, a palavra enviar, e inclusive de manhã agora com o Marcelo de Joinville eu estava checando, porque é uma pronúncia muito forte. Enviar significa chutar para fora com violência. É isso que significa enviar. Expelir de dentro de si. É isso que significa. Quase bater, golpear e expulsar para fora. É isso que significa. Ou seja, irmãos, ainda os discípulos, o Senhor não desejava que eles se tornassem aquelas pessoas que seguiriam o Senhor, por seguir o Senhor, e fossem condicionados a seguir o Senhor sem se tornar colaboradores. Ele desejou que esses seus discípulos se tornassem colaboradores e que não apenas ficassem ouvindo o que ele estava falando, mas que eles compartilhassem a responsabilidade que ele estava repartindo. Lembra daquele texto lá de Efésios, né? Que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Para quê? Para capacitar os santos, treinar os santos, não foi? Equipar os santos, para quê? Para a obra do ministério, para que cada um possa servir o Senhor. E da onde Paulo está pegando isso? É da escola do mestre. Ou seja, que a função dos ministérios não é fazer pelos santos. A função de um mestre não é simplesmente ensinar, mas é ensinar a como outros ensinarem. Se as pessoas apenas compreendem o que um irmão está ensinando, esse irmão está na metade do caminho, o que está ensinando. Mas a sua responsabilidade vai mais longe. Nós não podemos nos contentar em apenas ouvir a palavra e falar, puxa, eu entendi. Claro que o Espírito Santo vai trabalhar com o que nós entendemos. Mas precisamos ser impactados a tal ponto de sermos juntos encorajados a como passar para outros, a como servir a outros com aquilo que nós estamos sendo servidos. Quando nós encontramos irmãos muito habilidosos na palavra, mas tudo que pode fazer é fazer pelos santos, então eles estão substituindo os santos, e esse não é o encargo do ministério. É melhor, às vezes, falar 2 mensagens no ano, 5 mensagens no ano, do que falar centenas de mensagens no ano. Se com essa apenas 3 mensagens ou 5 mensagens as pessoas ouvirem, forem encharcadas, e elas agora são estimuladas pelo Senhor por esse ensino para servirem a outras pessoas. Eu me lembro que uma vez alguém falou, puxa, como seria bom pegar um isqueiro com álcool e tacar fogo em todas essas cadeiras. Porque nós nos tornamos um povo condicionado a ouvir mensagem após mensagem a todas as semanas. E nós ficamos entupidos de mensagens. E nós não estamos servindo para nada. As pessoas estão morrendo, e há ovelhas carentes em todo lugar, e nós queremos que a cada semana alguém pregue uma nova mensagem para nós. Claro, irmãos, que Deus nos deu irmãos que têm encargo da palavra, mas o propósito não é ouvir simplesmente a palavra. Só quer que venhamos a ir mais além do que isso. Sermos constituídos pela palavra. Não apenas na mente, ainda que é importante, precisamos da mente, mas constituídos plenamente e transformados por ela, para que ele tenha um testemunho de Cristo no seu corpo. Sejamos, de fato, essa edificação do Senhor, que ele possa, através de nós, atingir muita gente, muitas pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, e ele reparte isso com seus discípulos. Mas que curioso, o Senhor mostra a necessidade, pede para os discípulos orarem, e eles oram. Subentende o texto. E sabe o que aconteceu? Capítulo 10. Deus respondeu à oração. E quem são os obreiros ou os trabalhadores que Deus enviou? São aqueles que se consagraram, Thomas. São aqueles que oraram. Nós oramos, Deus pode responder. Mas Ele quer saber, nós queremos ser essa resposta? Nem todos são chamados para ir, mas todos somos chamados para amar. Todos somos chamados para cuidar de pessoas. Todos somos chamados para servir. Todos somos chamados para assumir responsabilidade espiritual em cuidar de pessoas e alimentar pessoas. Irmãos, eu penso que a menor expressão da vida da igreja seja a reunião. E nós precisamos conhecer a vida da igreja como estilo de vida. Porque nós podemos nos acostumar em sermos uma assembleia congregacional, mas não orgânica, no sentido de viver na esfera do reino de Deus integralmente. Lá na sua empresa,
na sua faculdade, na sua casa, na sua rua, na sua família. Em todo o tempo, onde você estiver com irmãos, você está ali servindo o Senhor. E aonde você estiver no âmbito profissional, você também está ali servindo o Senhor. Porque às vezes parece que nós estamos servindo o Senhor quando estamos congregados, ouvindo a palavra. Mas a nossa vida depois disso, ela não condiz com aquilo que nós estamos ouvindo. E é muito interessante que depois que o Senhor fala essas coisas, e essa expressão chutar, expulsar, tacar fogo, para a gente ser inflamado com o poder do Espírito para servir, Ele manda os discípulos e Ele dá um conselho: olha, vocês não vão na terra entre os gentios. Vocês vão procurar uma classe de pessoas. Você lembra quem o Senhor mandou os discípulos irem? E diante as... Quem que lembra? Está aí no capítulo 10. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas são ovelhas, mas estão exaustas, estão sucumbidas, estão atrofiadas. Precisam ser amadas, abraçadas, acolhidas, valorizadas. E o que é estranho, que às vezes essas ovelhas que estão perdidas, sabe onde elas estavam? O que vocês acham? Por um lado, elas estão no meio da multidão, perdidas no meio da multidão. Porque o contexto diz aqui, rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Trabalhadores aqui, como muitas vezes ouvimos pregações, não são evangelistas. Porque aqui o Senhor já enviou o evangelista que Jesus está evangelizando. Ele está falando de pastores, de pessoas que vão colher o que ele já semeou. As pessoas precisam ser cuidadas porque elas foram atraídas pelo Evangelho. Elas foram atraídas pelo Senhor, mas elas estavam exaustas. Elas não estão precisando mais de um grande mestre ou um grande evangelista nesse momento. O Senhor não queria essas pessoas no meio de multidões mais. Mas ele queria que essas pessoas fossem pastoreadas, alimentadas. Ou seja, nós podemos ser ensinados entre a multidão. Nós podemos ser pastoreados no sentido administrativo como multidão, como um rebanho que é conduzido por uma palavra de direção. Aí sim nós podemos ser pastoreados, de manter o foco, de manter o rumo, de nos manter como assembleia, como rebanho, e até como uma palavra que nos alimenta como rebanho. Mas no sentido de pastoreio de coração, de aplicar o que o mestre ensina em geral, aplicar a necessidade de uma ovelha, isso precisa de um pastoreio pessoal. Aquelas palavras que são gerais precisam ser aplicadas no sentido particular à necessidade de cada um. O que o mestre fala na área do âmbito do conhecimento, do didaquê, a mente humana, precisa ser aplicada à alma e ao coração. Enquanto os mestres andam pela palavra, e os profetas estão sempre no céu e na palavra, os evangelistas estão correndo pelo mundo para pregar o evangelho. Os pastores precisam estar entre rebanho, para cuidar do coração e da alma das ovelhas. De maneira específica, aplicar a palavra do Senhor. E aí o Senhor fala para esses discípulos: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel e procurem casas dignas. Isso me chama a atenção no capítulo 10 de Mateus. Porque essas casas dignas vão funcionar como curral de ovelhas. Aparece aí pelo menos 2 vezes a casas dignas, se não 3, no capítulo 10. Fica ali nessas casas dignas
Isso nos faz lembrar, irmãos, em Marcos capítulo 10, quando Pedro pergunta ao Senhor assim: Senhor, depois que ele fala com aquele jovem rico, que dificilmente um jovem rico vai ser salvo, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Fala: Senhor, e nós que deixamos tudo? E o Senhor fala, eu gosto daquele texto de Marcos 10, eu acho que nós poderíamos ir lá olhar, porque o Senhor dá uma resposta tão maravilhosa e admirável, porque ele já está apontando no treinamento o que ele esperava que se fizesse com aqueles que largariam tudo e iriam crer no Senhor, como nós deveríamos cuidar dessas pessoas. Marcos capítulo 10, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Você está vendo, irmãos? O Senhor espera que a igreja seja um rebanho, com essa consciência de que igreja também é família, não só exército, não só cidade, não só noiva que está esperando a volta do Senhor, que é tão importante, não só corpo no sentido de serviço, mas de uma casa aonde o jovem, que muitas vezes estão vindo do mundo e lá perderam os seus pais, ou ainda têm os seus pais, mas são como se não tivessem. O Senhor espera que na igreja nós venhamos ter 100 vezes mais em pai, mãe, amor, irmãos, casas. Você conduz os irmãos para a reunião, para o salão, para a conferência. Mas, irmãos, e para nossas casas? E para visitar os irmãos em casas? E para comer juntos? E para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? E para a gente saber as necessidades uns dos outros? E para darmos a vida uns pelos outros? Havia um irmão, um amigo meu, que muitos anos ele esperava para ter um filho, e já com quase 50 anos, a esposa dele engravidou. Ele me ligou com uma alegria assim, tremenda, né? Foi muito bom compartilhar daquela alegria, mas aconteceu um problema de saúde e a esposa perdeu o bebê já no começo. E ele me ligou de maneira assim, desesperada, né? Porque ele sonhou mais de 20 anos. E eu no telefone com ele orando. Ele falou: irmão, eu preparei o quarto, eu pintei as paredes, eu comprei o berço, nós compramos as roupas, os brinquedos, a mamadeira, e foi falando. E aí perdemos a criança, meu Deus, eu vi que ele estava meio escandalizado, eu falei: Senhor, ajuda o teu filho, né? E imediatamente o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Tudo isso que você preparou para o seu próprio filho, você está disposto a receber filhos que eu vou mandar? E você receber como seu próprio filho? E aí eu falei isso aí para ele. E houve silêncio, não só no céu, mas na terra também, né? Houve um silêncio. Houve um impacto. Irmãos, na África, crianças são violentadas sexualmente. 5 anos, 7 anos, 9 anos.
Se eu não me engano, foi no Irã ou no Iraque. Uma lei agora sobre matrimônio foi liberada, que um homem pode casar com uma menina a partir de 9 anos de idade. E eu tenho lido notícias, elas casam e algumas morrem, porque elas são violentadas. Nós conhecemos irmãos na África que compram crianças, às vezes por R$50, porque elas estão sendo vendidas ao tráfico escravo, para uso de prostituição. Mas vamos falar de nós aqui. Irmãos, às vezes nós temos tantos problemas. Nós temos problemas agudos na alma, no casamento, problema com jovens, jovens com problemas, senhores com problemas, senhoras. E nós somos condicionados, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, está tudo bem? Graças a Deus, irmão, está tudo bem. Eu não vou mencionar a cidade nem o lugar por questão de cobrir os irmãos, mas recentemente uma irmã muito preciosa, esposa de um irmão que serve, ela teve um surto e ela sumiu de casa, entrou para o mato adentro, menos de 40 anos, mãe de 2 filhos. E com muito sacrifício acharam essa irmã. Tem 1 semana mais ou menos que aconteceu isso. E ela foi cuidada 2 dias, um psiquiatra cuidou e médico. Ela voltou para casa, muito agitada, muito fora de si. E um descuido do marido, rapidamente ela pegou a chave do carro e sumiu e ficou mais 2 dias desaparecida. Eu fiquei profundamente angustiado com aquilo. Mas acharam essa irmã, ela está em casa com a família, cuidada. Mas aonde eu queria chegar, irmãos, é que eu tenho, assim, no passado acompanhei mais essa família. E eu falava para esses irmãos, e com outros irmãos, se você for fiel ao estilo ministerial e de igreja que você está vivendo, você tem que renunciar à sua família. Você mora na sua casa, mas você está destruindo a sua família. Porque esse estilo de vida de igreja, ele é desassociado da base da família. A igreja virou uma outra coisa, a igreja entre aspas. A vida da igreja, quando ela é adequada, ela é saúde para a família. Porque família vive a esfera da vida da igreja. E a igreja vive, só é igreja quando ela pode ser vivida na esfera da família. Se a vida da família não é a vida da igreja, e se a igreja não é família, então nós não sabemos nada do que é a igreja, nem nada do que é a família no sentido cristão bíblico. Se para eu ser um servo do Senhor, eu tenho que renunciar à minha responsabilidade como pai e como marido, como namorado apaixonado e o pai dos seus filhos, eu nunca quero esse estilo de ministério. Mas se eu me tornar um servo do Senhor e eu automaticamente me torno mais homem, mais pai, então aí sim, esse é o pensamento do Senhor para nós. Então, às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um estilo desenfreado de demandas que é sobre-humana, digo. Isso é coisa para extraterrestre, que acho que nem para anjo é. Às vezes é um negar de vida de alma ou uma outra coisa qualquer, que enquanto o Senhor quer nos fazer mais alma, desculpe a expressão, mais alma liderada pelo Espírito Santo, mais cabeça. Irmãos, nós estamos nos autodestruindo, nos autoflagelando e nos tornando pessoas psicologicamente doentias. Tem encontrado os irmãos com problemas psicológicos, melancólicos, alto índice de depressão, por um estilo de vida espiritual
antagônico à proposta do Evangelho. Então, o Senhor, Ele pede os seus discípulos: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, e vocês procurem casas dignas. Porque as ovelhas que estão perdidas, elas vão precisar encontrar 100 vezes mais em pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, recursos, cuidados. Elas vão precisar disso. Parece que uma das grandes crises que nós temos hoje é encontrar pai espiritual e mãe espiritual, de irmãos que cuidam uns dos outros, que possam assistir uns aos outros. Irmãos, e me chama a atenção que se o Senhor fala, são como ovelhas que não têm pastor, e Ele está ali como sumo pastor. Não precisa abrir agora, se o Senhor nos ajudar no meu tempo, eu devo tocar nisso. O Senhor vira para Pedro e fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Eu, quando li isso, eu falei, eu lembrei desse texto, mas o Senhor não conseguiu apacentar aquela multidão. E agora Ele está pedindo para Pedro apacentar suas ovelhas. Mas se Ele é o Filho de Deus, e viu que a multidão era como rebanhos exaustos, cansados, como ovelha que não tem pastor, como é que Ele fala para Pedro apacenta? Logo para quem? Logo para quem? Para Pedro. Eu falei, meu Deus, eu vou parar de ler, eu vou orar um pouquinho, depois eu volto a pensar nessas coisas. É chocante isso, irmãos. Porque uma coisa, irmãos, no treinamento do Senhor, é quando o Senhor entra no Evangelho de Lucas 5, no barco de Pedro, e depois que Ele prega a palavra, Ele fala, olha, você lança a sua rede à direita e pode lançar que você vai pescar. Ele falou, olha, nós não pescamos nada a noite inteira. E Pedro era bom em pescaria. Ele olha para o Senhor, eu sei que você é carpinteiro, né, mas pescador... Mas vamos lá, né? Ele lançou as redes. As coisas do Senhor são meio irracional, né? Meio ilógica, né? E ele pegou tantos peixes, ao ponto que as redes estavam se rompendo e o barco estava indo a pique. Mas o Senhor que falou para Pedro, faz-se ao mar e lança as redes. E eu gosto que o John Nelson Darby faz uma aplicação na sua versão inglesa, porque ele diz que redes ali no pensamento não era simplesmente as redes de Pedro, mas era uma pescaria coletiva com seus companheiros, porque João e Tiago e os outros eram sócios nesse negócio, e Pedro foi sozinho. E quando ele pegou essa quantidade de peixe, é como se o Senhor falasse, Pedro, já que a gente está num treinamento, eu vou aproveitar isso aqui. Olha, quando você lançar as redes e você quiser trazer sozinho, ou só com seus amiguinhos, para o seu barco, e não para a ampla esfera de corpo ou de reino, vai romper. Por isso que as redes hoje estão se rompendo. Não põe culpa no diabo, viu, irmãos? Porque o diabo é servo de Deus. Estão me entendendo, né? A soberania do Senhor. Algumas vezes, graças a Deus pelo diabo, né, irmãos? Porque Lutero não seria o Lutero, disse o irmão Scrooge, se não fosse o diabo que tentasse Lutero. E eu vejo aquelas redes se rompendo, eu falei, o Senhor manda lançar a rede e agora a rede rompe, mas como é que o Senhor manda você fazer uma coisa e aquilo rompe? É exatamente isso. E outra coisa, o barco estava indo a pique, segundo o irmão Shed. Essa palavra aí, a pique, ela aparece aqui no Evangelho de Lucas e lá em 1 Timóteo capítulo 6, quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos nessa cobiça, eles foram a pique, naufragaram. Essa é a palavra no grego. Ou seja, parece que porque o Senhor, e Paulo usou essa palavra, o Senhor tem que purificar as nossas motivações.
Porque se a nossa motivação ainda é ter algum lucro, ou ter alguma coisa para nós quando nós estamos servindo, nosso barco vai a pique. Nós podemos se perder nisso aí. E o Senhor corrigiu a Pedro, a motivação de Pedro. Você não tem que ir sozinho. E aí me surge uma outra pergunta, se as redes estão se rompendo. São os peixes pequenos ou são os peixes grandes que rompem mais as redes? Que tem mais força? O que você acha? Pois é, irmãos, os crentes velhos, os pastores, aqueles que já caminham há mais tempo, os líderes. Esse é o nosso problema nesse tempo, do treinamento. Nós conseguimos muito mais romper as redes e trazer transtorno à obra do Senhor do que nos ajudar mutuamente uns aos outros para que as redes nunca se rompam. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor falou para Pedro, porque Pedro, quando olha aquilo, ele largou tudo, ele largou o barco com rede, com tudo, e tudo que pescou e foi seguir o Senhor. O Senhor falou, eu vou te fazer pescador de almas. Um evangelista. Mas aí, irmãos, quando chegamos em João 21, depois que Pedro fala, eu vou pescar, quem sabe o Senhor está demorando muito, está faltando peixe, e olha que o Senhor já viu o Senhor trazer peixe muitas vezes, e os outros, por causa do carisma de Pedro, falam, eu vou também, nós vamos também. Então você tem que ter cuidado quando você segue uma pessoa carismática, porque ela pode estar levando você para o abismo ou para o lugar errado. Eles seguiram Pedro e não seguiram o Senhor. E o Senhor se revela na praia, e vocês conhecem a história. O Senhor manda novamente lançar as redes, e eles pegaram 153 grandes peixes. E diz a Escritura que apesar de serem tantos, as redes não se romperam. O Senhor estava ressuscitado. E essas já não são as redes do começo do treinamento de Pedro, quando ele estava apenas no início da escola. Mas essa é a rede daquele Pedro, com João e com os outros, que havia se convertido depois que fracassou. Porque Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. E depois que o Senhor ressuscita, manda avisar os discípulos e a Pedro, para recuperar Pedro. Tanto que quando Pedro sabe que é o Senhor que está na praia, ele estava nu, no sentido das vestes superiores, e ele põe a roupa e se lança no mar. Alguns acham que ele se lançou no mar de vergonha. Eu penso, e muitos estudiosos, que porque o Senhor restaurou Pedro quando ele disse a Pedro, e porque ele foi também no túmulo, quando ele viu o Senhor, ele foi ao encontro do Senhor. Aquilo foi um ato de respeito ao Senhor, quando ele viu o Senhor, de honra ao Senhor. E Pedro era tão forte que ele começa a puxar as redes sozinhas. Irmãos, tamanho é o desejo de Pedro agradar ao Senhor. E quando ele encontra o Senhor, já estava pronta ali a comida. E o Senhor pergunta a Pedro se ele ama o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava transformando, mudando Pedro de pescador ao encargo pastoral. Aquele homem rústico, embrutecido, serviria para o evangelismo. Mas, irmãos, o Senhor concedeu o cajado a um homem que fracassou. A um homem que tinha uma autoconsciência de si, de se achar superiores aos demais, de falar, ainda que todos vão te deixar, contigo eu vou até a morte. Então Pedro tinha uma autoimagem, uma autofirmeza de si mesmo, e ele não se conhecia. E assim como o Senhor falou em João 10, as ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém arrebata. Parece que o Senhor soltou um pouquinho Pedro, falou, Pedro, você acha que você é melhor do que os seus irmãos? Então tá bom. O Senhor já havia falado, Satanás pediu para te cirandar, como se ciranda lá o trigo, a palha. E eu intercedi para a tua fé não esmurecer. Quando você se converter,
você confirma os teus irmãos. Quando você se converter a mim, porque Pedro estava convertido a ele mesmo. Ele se achava. Irmãos, eu fico imaginando, Deus parece que só pode entregar o cajado do pastoreio aos fracassados. Aqueles que na revelação entenderam que eles são tão terríveis e potencialmente tão assassinos como qualquer um outro assassino. Se alguém não fracassou, ele não terá misericórdia dos fracassados. Se alguém não entende que ele é miserável, ele não vai ter compaixão dos miseráveis. Foi quando Pedro chegou ao seu fim que o Senhor mostrou para ele: agora você pode, além de pescador de almas, se tornar também pastor de ovelhas. Irmãos, por que temos tão poucos pastores? Eu não me refiro ao sentido institucional no sistema pastoral, mas eu me refiro a encargo espiritual, a compaixão, não a títulos, mas a função. Porque temos tão poucos irmãos com encargo de servir e cuidar uns dos outros? Porque nós estamos muito inchados. Nós não chegamos ainda ao nível mais profundo da luz do Senhor de sermos vencidos por Ele, na consciência de que somos totalmente perdidos, a menos que o Senhor nos resgate. Irmãos, quando Pedro viu a luz, de ele ao ponto de falar para o Senhor, quando o Senhor pergunta se o homem fala: Senhor, eu tenho afeição, eu gosto, eu tenho simpatia, e o Senhor ainda pergunta para ele: você gosta mesmo, Pedro? Você tem esse amor de amigo por mim? Senhor, tu sabe de todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas. Que grande responsabilidade o Senhor entregou para Pedro, porque ele o Senhor sabia que viriam multidões, e que Pedro, como um apóstolo, e a pregação de Pedro com os 11 ganhou cerca de 3.000 pessoas. Ele sabia que haveria multidões de salvos, mas ele não queria que fosse uma multidão de salvos, como no capítulo 9 de Mateus, de pessoas sucumbidas, exaustas, arrebentadas, por um estilo de serviço que não alimenta, não cuida e não ama. E agora, irmãos, a responsabilidade de Pedro foi tão grande, porque ele seria um apóstolo, mas interiormente com coração de pastor. O seu apostolado só teria sentido se ele tivesse compaixão e pudesse cuidar de ovelhas, formando novas pessoas, novas casas para cuidar de rebanho. Vocês me entendem, irmãos? O fracasso ministerial se dá, penso que por 2 motivos. Primeiro, sucesso. Muito cuidado com o sucesso. Precisamos de irmãos com cicatrizes nas costas e na alma, porque eles encontraram o fracasso, o seu fracasso, de entender que não podem, que não sabem, que não são. E por isso o Senhor está usando esses irmãos. A sedução do sucesso é um perigo muito grande, em todos os sentidos. Ainda que o Senhor prospere a sua obra, todos nós precisamos permanecer no nível de pessoas fracassadas em nós mesmos, aprovados por Deus, mas em nós mesmos, zero. Nós não somos nada, nós não podemos nada. A Ele toda a glória, toda a honra, irmãos. Nós sabemos estragar a obra de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E em segundo lugar, qualquer serviço que não parta de um coração de amor pelo rebanho, ele está fadado também a se desviar, a fracassar. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor abra os nossos olhos, para vermos que aquele que foi à cruz
é aquele que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é a porta que, quando as ovelhas chegam, elas encontram o amor do Pai. Se você é alguém que vai servir o Senhor em cuidar de pessoas, seja uma irmã, você seja um jovem ou uma jovem, mas que seja alcançado por esse amor do Senhor, não de uma questão, volto a falar, de um sistema pastoral, mas de um serviço de amor. Mas assim, a grande carência que nós temos hoje, irmãos, é que quando nós encontramos verdadeiros pastores na igreja, quando nós chegamos até esses irmãos, eles são porta, que quando você chega até eles, é como se você fosse passar através deles. Porque quando você chega até eles, sabe o que você encontra? O pastor, com as mãos feridas, o coração quebrantado, na comunhão do Pai com o Filho. Você não encontra o ego de um homem, a opinião de um homem, alguém que quer estar sobre você, alguém que quer que você seja dele, mas você vai encontrar alguém encharcado do amor do Senhor. Irmãos, vocês conseguem entender que quando a gente se aproxima um do outro, quanto menos nós formos em nós mesmos, mais Ele será em nós? E quando as pessoas nos verem, elas vão ver o Senhor. E quando abraçarmos as pessoas, as pessoas estarão abraçando o Senhor. E essa é a grande necessidade que nós temos. Nós temos tanto conselho para dar para as pessoas, e já lemos tantos, que hoje nós precisamos redescobrir a arte de ficar quieto, de ser mais intuitivo, contemplativo, para podermos ouvir o sussurrar do pastor que está dentro de nós, que ele quer falar para as suas ovelhas e curar e alimentar as suas ovelhas. Sabe um casal quando está ali discutindo e não estão se entendendo? Às vezes demora 3 horas, 4 horas conversando. Lá no final, 30 segundos, às vezes 1 minuto, foi aquilo ali que ela queria falar. Gastou 4 horas para falar 1 minuto. Porque nós não nos conhecemos. E tem tanta casca dentro de nós, e no nosso subjetivismo, que aquela voz mais profunda nós não conseguimos transmitir. E quando a gente transmite, nós não conseguimos ouvir as pessoas com o espírito correto. E por isso tem essa crise de comunicação. Até o Senhor ir nos amadurecendo e a gente conhecer uns aos outros pelo Espírito, discernir corações pelo Espírito e podermos servir uns aos outros pelo Espírito. Vamos perder muito menos energia e gerar muitos menos problemas para a vida dos outros. Mas, irmãos, terminando esse nosso tempo, o Senhor ainda está cheio de compaixão, olhando as multidões e encontrando essas multidões como ovelhas que estão sem pastor, estão feridas, estão machucadas, e elas foram machucadas dentro da casa do Senhor, por aqueles que estão servindo, numa boa intenção, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que falta um coração pastoral. E porque o estilo ministerial e o estilo de vida da igreja se tornou algo sobre-humano e antifamília. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que possamos conhecer, como está no livro de Hebreus, o Senhor ungiu o nosso Senhor com óleo de alegria. Óleo de alegria. Que quando nós encontramos o Senhor, nós somos
somos emergidos para o gozo, para a paz, para a alegria, para a unção, e encontramos vida, e o Senhor pode consolar as ovelhas feridas da sua casa. Óleo de alegria. O Evangelho são boas novas de alegria, de que o Senhor fez por nós e habita em nós. E agora, irmãos, quando Ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para apregoar as boas novas, são aquelas boas novas com óleo de alegria. Por quê? Quanto mais caminhamos, estamos tão angustiados, estamos tão deprimidos e tão submergidos em tantas coisas e amedrontados. Precisamos encontrar o pastor. Amém, queridos? E essa unção de que Ele fala, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas, elas vão me seguir. O que o Senhor está nos chamando, irmãos, é para aprendermos a ouvir a sua voz e seguir o pastor. Graças a Deus que agora o pastor está dentro de você. Ele nos pastoreia organicamente, ainda que tem irmãos que são pastores ministerialmente, mas a comunhão que nós temos, o pastor está dentro de todos nós. Então vamos achar o descanso nele, a quietude, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, que é para quando a gente estiver uns com os outros, possamos ser pastoreados juntos, uns com os outros. Esse é o pastoreio geral, que o Senhor pode falar, cuidar, nos alimentar. Irmãos, e tem tantas necessidades entre nós, que o Senhor nos dê um coração para aprender a ouvir as pessoas. Deixa a pessoa falar, irmãos. Fala. E quando ela estiver falando, ore. Ô Senhor, meu pastor e pastor dela. Fala com ela. Apacenta ela e a mim também. Não deixa eu atrapalhar o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós, no nome de Jesus Cristo, nós queremos nos sentir na Tua escola realmente, mas sermos impactados com esse amor, de que é uma escola na base da compaixão, do amor, da piedade, da comunhão com Teu coração. Muitas vezes nos sentimos como essa multidão cansada, exausta. E nós queremos entrar no Teu descanso. Queremos ouvir e conhecer o nosso pastor, ouvir a Tua voz. Ô Senhor, continue falando conosco nesses dias que nós estamos aqui. Ajuda a cada um de nós, Senhor, também sermos instrumento nas Tuas mãos. Se o Senhor quiser nos empurrar para fora, nos expelir para fora, se o Senhor quiser nos expulsar daquelas situações confortáveis, que nos mantém refém de um sistema que nos aprisiona em nós mesmos, Senhor, nos dê graça, porque nós não queremos estar presos a nada. Nós queremos Te dar graça pela tribulação, pelos problemas, pelas redes rompidas. Senhor, nós queremos Te dar graça pelas lutas e também, às vezes, por sermos expulsos de algum lugar, de alguma situação. Porque esses podem ser arranjos que o Senhor está usando para nos saltar para fora dessa vida em nós mesmos, para sermos pessoas que vamos edificar casas dignas e podermos ajudar no curral a alimentar as ovelhas, Senhor. Não deixa a gente ficar numa zona de conforto, onde nos tornamos indiferentes à necessidade do Teu povo, mas que sejamos colaboradores do Senhor. Senhor, muito obrigado. Nós só temos que Te louvar e buscar o Teu socorro. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém, querido. Deus nos abençoe.